طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores. Nós paramos no Surat Al-Ahzab, Surat o Exército Aliado, Al-Ahzab, no versículo 44 ou 45, Ya Ayyuhan Nabi, 45, Ya Ayyuhan Nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Nós falamos sobre esse versículo, que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó profeta, ó mensageiro, nós o enviamos como testemunha, e nós falamos sobre a questão da testemunha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da nação do profeta Muhammad alaihi wasallam nesse mundo e no outro mundo, wa mubashiran wa nadhira. Mubashiran, que dá as boas novas para os crentes que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, e admoeste aqueles que não seguiram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz no versículo 46: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. دَاعِيًا إِلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. O profeta Muhammad a.s. é convocador para o caminho de Allah. Ele convoca, ele chama as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. دَاعِيًا إِلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. بِإِذْنِهِ, que é بِإِذْنِهِ? Com a sua permissão. A permissão de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad a.s. para que ele fizesse a divulgação da mensagem de Allah. Isso significa que esse versículo nós podemos tirar as regras importantes dessas palavras, da'iyan ila Allah bi'idhnih, com a permissão de Allah. A permissão de Allah, o que nós chamamos hoje de diploma. Uma pessoa, para ser um médico, ele necessita de um conhecimento e um diploma para ser um médico. Para ser engenheiro, ele necessita de um ensino e depois de um diploma para ser um engenheiro. Para ser um divulgador da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele necessita também de regras determinadas por Allah subhanahu wa ta'ala, que seria a ordem de Allah ou a permissão de Allah. A permissão de Allah ao profeta Muhammad a.s. porque se Allah não permitisse ao profeta Muhammad a.s., ele jamais poderia falar qualquer palavra sobre Allah. E aí o profeta Muhammad a.s. ele fala para nós sobre essas questões. A pessoa que fala do profeta Muhammad a.s. sem conhecimento, ou se o profeta Muhammad a.s. falasse de Allah sem conhecimento ou sem permissão. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou na Surat Al-Haqqa. Surat Al-Haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: Tanzilun min Rabbil Alamin. A revelação do Criador, do Senhor dos Universos, que seria o Alcorão. Tanzilun min Rabbil Alamin. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Al-Haqqa: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Se o profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui, e se Muhammad tivesse fabricado alguns ditos acerca de nós. Quem está falando isso é quem? Allah, sobre o profeta Muhammad a.s. Que o profeta Muhammad a.s. não poderia falar nenhuma palavra a não ser com a permissão de Allah. E Allah disse na Surat Al-Haqqa, no versículo 44, e se Muhammad tivesse fabricado alguns ditos ou falado alguns ditos acerca de nós, quer dizer que sem a permissão de Allah, o que Allah subhanahu wa ta'ala faria ao profeta Muhammad a.s. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo isso para o profeta Muhammad a.s. que nós agarraríamos pela mão direita dele. Isso aqui quem está falando, Allah, sobre quem? O profeta Muhammad a.s. قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Nós iríamos matá-lo. Allah está falando sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ele falasse algo do capricho dele, sem que Allah permitisse. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse: depois cortaríamos a artéria vital dele. Está na Surat Al-Haqqa que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo isso sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí ele disse também: ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Nenhum de vós poderia impedir de agarrarmos ao profeta Muhammad a.s. pela mão direita e de cortar a artéria vital do profeta Muhammad a.s. se ele falasse algo sem a permissão de Allah.
Isso daqui significa o quê? Que tudo que o profeta Muhammad sallallahu falava era com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse certamente, este Coran é uma exortação para os piedosos. Então o Coran ele foi uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad alaihi salam para as pessoas que sentem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida deles para que eles seguissem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que o profeta Muhammad alaihi salam depois ele citou, se isso foi citado sobre ele, e ele é o mensageiro de Allah, ele é o profeta, então não poderia falar nada sem a permissão de Allah. Hoje nós sabemos as regras mundiais. Se uma pessoa falasse que eu sou médico, e ele estudasse a medicina daqui e de lá, mas sem ser diplomado, sem ter a autorização da medicina, e ele for fazer qualquer tipo de consultório para falar para as pessoas sobre a medicina, o que é feito com ele? É preso, não é? A pessoa que poderia falar também, eu sou engenheiro, sem ser diplomado, também ele será preso, mesmo que ele entendesse alguma coisa. Ou se ele falasse que eu sou um advogado, sem ter o diploma de advocacia, e falar eu sou advogado e tal, não sei o quê, também ele será preso. Por quê? Está falando sem permissão da advocacia. E assim a religião também, se a pessoa não for diplomada como é que é na religião muçulmana, o diploma da religião para a pessoa falar, não pegar na internet, não falar, olha, aquilo lá é belo, aquilo lá é bonito, não. Nós temos na nossa religião a corrente que chega até o profeta Muhammad alaihi salam. Sem essa corrente, por mais que seja o hadith, olha, esse hadith é belo, esse hadith é real. Só que você vê a corrente, os ulama, eles falam, vamos ver a corrente desse hadith. Se estiver faltando algo naquela corrente ou qualquer falha, então essa corrente ela não terá valor nenhum. Então a gente não pega do hadith, mesmo que ele for o significado dele verdadeiro, só que a corrente dele não é verdadeira. Essa corrente é o diploma que nós temos na religião. Então a religião ela é levada de corrente, de homem para homem, para homem, para homem, até chegar ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Por isso que o profeta Muhammad alaihi salatu ele fala no hadith: "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Quem intencionalmente atribuir a mim algo que eu não tenha dito, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou, ou que a pessoa fala, o profeta disse, eu sei que o profeta falou tal. De onde que você trouxe isso? Eu vi na internet, eu ouvi do fulano, ouvi do ciclano. Então a gente vai ter que ver esse fulano, ou ciclano, ou esse local. Ele tem esse conhecimento que foi levado através da corrente até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ter a permissão de Allah ou não. Para ter a permissão de Allah ou não. Se ele não tiver, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já estabeleceu e já determinou onde ficaria essa pessoa. Ele disse que ocupe o seu lugar no fogo do inferno. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Por isso que a gente fala, a nossa religião ela deve ser bem mais rígida em relação a isso. De quem que eu devo levar a minha religião e aprender a minha religião? Porque as questões gerais que as pessoas às vezes passam, tem muitas que têm erro, e mesmo que acertar, porque até as pessoas que falam, olha, eu digo o hadith do profeta, de onde que você trouxe? Eu sei lá, eu peguei e ele fala. Mesmo que for certo, só que se ele falar sem conhecimento, ele terá esse hadith que o profeta Muhammad alaihi salam disse sobre ele, né? Quem intencionalmente atribuir a mim algo que eu não tenha dito, que ocupe o seu lugar no fogo do inferno. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Muhammad alaihi salam, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. Hoje a gente fala em árabe al-idhn min fulan, min fulan, min fulan, que seria a corrente do fulano, do fulano, do fulano, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem deu a permissão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa questão é importante na nossa religião para a gente saber que a religião ela é levada de uma forma concreta, de uma forma segura, de uma forma que a pessoa não tem como errar. O profeta Muhammad alaihi wasallam ele disse: "Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda." Eu deixei vocês na clareza. Layluha kanahariha. Essa mensagem, a noite dela e o dia dela são iguais, são claros. São claros. Somente se desvia dela aquele que é desviado. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Wa sirajan munira."
Siraj al-Munira, nós falamos acho que sobre isso, a questão de Siraj e Munir, que seria a lâmpada brilhante, é algo que brilha. O profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre ele que ele é como se fosse uma lâmpada que brilha, que dá a luz para que as pessoas enxerguem na frente deles. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou no Coran que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Allahu nuru samawati wal ard. Allah, ele é a luz dos céus e da terra. E Allah falou sobre o Coran também, que o Coran é a luz para as pessoas. E falou sobre o profeta Muhammad a.s., que o profeta Muhammad a.s., ele é a luz para que as pessoas se encaminhassem para o caminho do bem através da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nós temos a luz, com a luz, com a luz, e ainda tem muitas pessoas que vivem na escuridão. Nosso Deus, ele é a luz. O nosso mensageiro é a luz. O nosso livro, o Alcorão, é a luz. Então não tem como ficar nas trevas e na escuridão, e sempre temos que estar seguindo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para chegarmos naquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. E dê as boas novas aos crentes. Bishara, que seria a boa nova. Bashir al-mu'minin. E dê as boas novas aos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala, por que ele não falou Bashir al-muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou Bashir al-mu'minin. Por que ele não disse dê as boas novas aos muçulmanos? E disse dê as boas novas aos crentes? Qual o motivo? O motivo que a palavra Islam, ela abrange os crentes e abrange também os hipócritas. Porque o hipócrita, ele pode ser, para nós, ele é muçulmano. Se ele fala que é muçulmano, nós não podemos falar que não é. Tá? Por quê? As características dele, que aparentam para nós e tal, é um muçulmano. Só que na realidade dele, ele é um hipócrita. Então, para nós chamamos o fulano de muçulmano, mesmo que ele seja hipócrita. Até que o profeta Muhammad a.s., no tempo do profeta Muhammad a.s., quando os hipócritas eles vinham, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para o profeta Muhammad a.s. o fulano e o ciclano e o fulano e o fulano são hipócritas. Então ele sabia, só que ele não espalhava entre os seus companheiros que o fulano e o fulano e o fulano eram hipócritas. Eles sabiam dos defeitos desses hipócritas. Inclusive, quando faleceu o profeta Muhammad a.s., tinha um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., chamado Hudhaifa ibn al-Yaman. Ele era somente ele que o profeta passou a ele o nome dos hipócritas. Até para o Abu Bakr, o Umar, eles não sabiam quem que eram os hipócritas que estavam ali entre eles, a não ser os defeitos que eles olhavam. Fulano, ele tinha tal defeito, fulano tinha tal defeito. E o profeta Muhammad a.s., ele citou o defeito dos hipócritas. Allah citou vários versículos no Alcorão falando sobre os hipócritas. Então a pessoa que vai lá e pega, olha, esse defeito, mais esse, mais esse, mais esse, isso aqui são defeitos dos hipócritas. Todos nós temos defeitos, mas às vezes vários defeitos se acumulam numa pessoa. Aí o profeta Muhammad a.s., ele citou em relação a isso que esses são os verdadeiros hipócritas. Agora, o Hudhaifa ibn al-Yaman, quando o profeta Muhammad a.s. faleceu e morria alguém, o Umar, ele ia lá para o Hudhaifa ibn al-Yaman e perguntava para ele: quem que o profeta Muhammad a.s. disse para você sobre os hipócritas? Ele disse: isso daqui é um segredo entre eu e o profeta Muhammad a.s., não posso falar. Aí o Umar pedia para ele: por favor, o profeta me citou entre eles. Imagine o Umar perguntando para o Hudhaifa se o profeta citou o Umar entre os hipócritas, sendo que o Umar foi citado pelo profeta Muhammad a.s. em várias passagens que ele é uma das pessoas que estavam no paraíso. Só que o Umar, ele temia que talvez alguma palavra, alguma coisa que pudesse ter falado sobre ele para que ele se conserte. E aí o Umar ibn Khattab, ele olhava, se alguém morria dentre as pessoas em Medina, ele ia atrás do Hudhaifa para ver se o Hudhaifa ia rezar sobre essa pessoa, ele rezava. E se o Hudhaifa não rezasse sobre essa pessoa, ele deixava de rezar. Ele sabia que era um dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou, tem uma sura inteira no Alcorão Sagrado dizendo sobre esses hipócritas, é a chamada do Surat al-Munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, na Surat al-Tawbah, ele citou várias
vários versículos falando até que ela foi chamada Surat al-Fadiha. Fadiha quer dizer que ela expôs os hipócritas, as qualidades, os defeitos deles. Surat al-Baqarah, quando Allah subhanahu wa ta'ala citou também no começo dela sobre quais são os defeitos dos hipócritas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, aqui ele disse, dê as boas novas. Se falasse para os muçulmanos, abrangeria quem? O crente e o hipócrita. Tá? Agora, quando ele disse وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, quer dizer que dê as boas novas para os verdadeiros crentes. Agora, sobre os hipócritas, Allah na Surah An-Nisa, ele disse وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Na Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse dê as boas novas. Aqui como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse gozando dos hipócritas, dizendo, dê as boas novas para quem? Bashir al-munafiqin, para os hipócritas. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, que eles têm um severo castigo. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando, se eles querem as boas novas, se demonstrando como se fossem muçulmanos, diga para eles, ó Muhammad, as boas novas que eles terão um severo castigo. E aí ele citou os defeitos que eles tinham, por isso que eles são hipócritas. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, aqueles que tomam os incrédulos como as pessoas que eles vão lá e ouvem, como hoje em várias partes do nosso mundo, né? Os hipócritas, eles correm atrás daqueles que são contra os muçulmanos, que são injustos, as pessoas que matam muçulmanos e tal. Aí você pergunta, mas por que você está parando do lado do fulano? Ah, porque eu temo que chegue a minha vez, porque senão eu vou morrer, porque senão eles vão me perseguir, porque senão eu vou não sei o que e tal, isso e aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala cita tudo isso no Corão para que a pessoa crente em Allah subhanahu wa ta'ala saiba em que lado ele deve andar. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita essas questões dizendo بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. Eles querem ter a nobreza através dessas pessoas que são incrédulas. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, a nobreza está na mão de Allah, e somente na mão de Allah. Você quer a nobreza está na mão de Allah, e não na mão daqueles que são mais fortes, que são incrédulos, que são isso, que são aquilo, como as pessoas pensam, ou como os hipócritas eles pensam. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ, e dê as boas novas aos crentes, dê as boas novas aos crentes. Aqui para a pessoa saber se eu estou entre os crentes ou não. Allah subhanahu wa ta'ala deu as boas novas aos crentes e deu as boas novas de castigo para os hipócritas. Então são citados os três tipos no Corão: os crentes, os hipócritas e os incrédulos. E Allah subhanahu wa ta'ala citou os defeitos e as qualidades de cada um. E como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para você: escolha que lado que você está. Desse lado, ou daquele lado, ou desse lado. E cada um, Allah subhanahu wa ta'ala deu o final de cada pessoa, aquele caminho que ela escolher, ela estará naquilo lá. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele não citou al-bishara al-mutlaqa, ele não citou a boa nova geral para os muçulmanos, e ele especificou na questão dos crentes. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, فَضْلًا كَبِيرًا, que Allah subhanahu wa ta'ala, eles terão perante Allah subhanahu wa ta'ala, os crentes, uma grande graça, uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são as dádivas e as graças que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá para os crentes em Allah? Todo tipo de dádivas e graças, elas vêm para aquela pessoa que é crente em Allah subhanahu wa ta'ala. As grandes dádivas, dentre elas, qualquer prática que você fizer na religião, ela é multiplicada por 10. Se você falar Subhanallah, Subhanallah, a grande dádiva de Allah que deu para você, é como se você estivesse falando Subhanallah 10 vezes. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Cada boa ação equivale a 10 boas ações. Was-sayyi'atu bimithliha. Se você praticar uma má ação, ela iguala a uma má ação. E tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: se você intencionar uma má ação, só que não colocar em prática, você intencionou uma má ação, mas você se arrependeu. Pelo arrependimento de
querer praticar uma má ação e deixar de praticá-la, você terá um benefício. Subhanallah, então, a intenção da má ação, sem a prática, você tem uma boa ação. A intenção da má ação, com a prática, você tem a má ação, uma só má ação. A intenção de boa ação, com a prática de boa ação, você tem 10 boas ações. Isso no mínimo, 10 boas ações. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode multiplicar até 700, até milhões, dependendo daquilo que você faz, e daquilo que você intenciona, e daquilo que é aceitado por Allah subhanahu wa ta'ala. E essas são as grandes dádivas de Allah que serão dadas para os crentes em Allah. Que são dadas para os crentes de Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Nós sabemos que tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: ninguém de vocês entrará no paraíso com as suas ações. Ninguém de nós. لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. O profeta disse: ninguém de vocês entrará no paraíso com as suas ações. Que as nossas ações não permitem para nós que a gente entrasse num paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou, que é inimaginável e é eterno. Imagine o que nós fazemos aqui nesse mundo para a gente merecer esse grande paraíso. Aí os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: "Wala anta ya Rasulullah", até o Senhor também não mereceria pelas suas grandes ações entrar no paraíso. Ele disse: "Wala ana", e mesmo eu, por tantas ações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, então essas grandes ações, na realidade, elas não comprariam esse lugar no paraíso que seria eternamente. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl", a não ser que Allah nos abrange e nos cubra com a sua misericórdia e as suas dádivas. Então, nós entramos no paraíso com a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e com a dádiva de Allah, e dividimos o paraíso ali com as nossas boas ações. A dádiva de Allah, e somente é conquistada a dádiva de Allah se a pessoa for crente em Allah. Porque ninguém merecerá qualquer dádiva de Allah, rahmatullah, a não ser aquele que crê no único Deus. Não adianta chegar e falar, então, a pessoa que adora outros deuses, adora estátuas, associa com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses e tal, não sei o quê. Então esse vai conquistar o paraíso, vai conquistar a misericórdia de Allah. Nós falamos não, porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso, que somente aqueles que creem no único Deus, eles e somente eles que merecem entrar no paraíso. Essa é a chave do paraíso. Tá, então eu sou crente em Allah subhanahu wa ta'ala e totalmente estou convicto do que Allah, Ele e somente Ele merece todo tipo de adoração. Estou convicto de que o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros são servos e mensageiros de Allah. Aí eu mereço por essa palavra e essa convicção dentro do meu coração entrar no paraíso. Aí Allah lhe fala: esse merece a minha misericórdia para ter a chave para o paraíso. Entrei no paraíso e ali você vai depender das suas ações. O paraíso ele tem milhões de degraus. E esses degraus a pessoa conquista com quê? Com as suas boas ações. Aí cada um vai fazendo aquilo que ele consegue alcançar ao máximo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre nos ensinou em vários hadith para que, se a gente quisesse procurar estar no paraíso, para que a gente procure sempre o mais alto lugar do paraíso. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ, se vocês perguntarem a Allah e suplicarem a Allah para que ele dê a vocês o paraíso, فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى, peçam para Allah o Firdaus al-A'la. Não somente na palavra, porque se você quer o Firdaus al-A'la, você precisa colocar em prática. E tem outras questões também, que a pessoa às vezes ele fala: então se eu falar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah com sinceridade e abranger a misericórdia de Allah, a minha vida e entrar no paraíso, eu não preciso fazer mais nada. Não, você precisa fazer, porque se Allah te castigar por algo que você deixou de colocar em prática, ou de algo que você cometeu de erros, você ficará talvez anos e anos no inferno sendo castigado, e depois te abrangerá a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para que entrar num castigo, ou para ficar naquele lugar onde estará no mínimo do paraíso? Não, faça com que as suas ações te levem para que você esteja dentro do paraíso sem ser castigado, e para que você seja elevado no paraíso, no mais alto lugar. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: qualquer boa ação que você fizer, ela te elevará
em vários degraus. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا, fadlan, que seria uma dádiva, fadlan kabira. Essa palavra kabira, grande, ela veio de Allah, não é de nós. Ela veio de Allah, imagine, fadlan kabira. O que é kabira? Para Allah subhanahu wa ta'ala não tem dimensão. Então qualquer ação que você faz, ela tem uma dádiva de Allah para você, uma dádiva que seria muito grande. Por isso que a pessoa, ele tem que estar sempre vendo qual que é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala para chegar naquilo que a pessoa esteja no mais alto lugar do paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala disse depois: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. Esse versículo já passou por nós. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não obedeça aos descrentes e aos hipócritas. Não obedeça aos descrentes e aos hipócritas. Onde já passou esse versículo nessa sura? No começo dela. Essa sura começou: Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Allah lhe disse: ó profeta, Ya ayyuhan nabi, taqillah, tema Allah, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. E não obedeça aos descrentes e aos hipócritas. E aqui veio novamente. E não obedeça aos descrentes e aos hipócritas. Por que ela se repetiu duas vezes? Na primeira, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse confirmando para o profeta Muhammad alayhi salam, ou ordenando o profeta Muhammad alayhi salam para temer a Deus e não obedecer aos descrentes e aos hipócritas. Por quê? Porque a obediência a eles, ela faz com que a pessoa se desvie totalmente. E os incrédulos e os hipócritas, às vezes eles têm palavras que são belas, palavras que conquistam você. Allah subhanahu wa ta'ala citou eles na Surah Al-Munafiqin. Ele disse: وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. E se eles falarem, você ouve a palavra deles. Você fala: oh, que o pessoal fala bonito, né? Vocês não falam isso às vezes? Você vai lá assistir alguma coisa, o cara fala bonito, não é? É boniteza? Ou coisa que seria... A religião não tem uma bonito e feio e tal. Às vezes tem um versículo que fala, Allah subhanahu wa ta'ala te ordena a fazer isso, e fala: ai meu Deus, as mulheres, coloca o hijab. A mulher que não tem o hijab na cabeça, o que ela vai falar? Ah, mas isso daqui é uma ordem forte para mim. Falou bonito para ela? Ela acha que não falou bonito, mas é a ordem de Allah. É diferente de uma pessoa que fala: não, o hijab não precisa, depois você vê, aí você coloca, e na hora que não sei o que tal, olha, ele falou bonito, não é? A boniteza é naquilo que Allah ordena para que você coloque em prática. Não interessa se a palavra, se você gostou ou não gostou, se ela foi, se afetou ou não afetou. A ordem de Allah, ela deve ser cumprida, independente da maneira que ela chegou para você. É claro que quando a pessoa vai divulgar a mensagem, ela tem que divulgar da melhor forma, como nós já falamos em relação a isso, numa das aulas passadas. Allah subhanahu wa ta'ala aqui está confirmando. Lá no começo ele disse: Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman kabira. Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ela é nítida. Inna Allah kana aliman hakima. Allah ele é conhecedor, ele é sábio daquilo que as pessoas falam, daquilo que você vai ouvir. Mas tema Allah e não obedeça a eles, nem aos incrédulos e nem aos hipócritas. Depois que passou várias passagens aqui, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. E siga aquilo que foi revelado a ti, ó Muhammad. Então não siga os incrédulos e os hipócritas, mas siga aquilo que foi determinado e revelado a ti, ó Muhammad. Aqui como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para o profeta Muhammad, depois de várias regras que foram determinadas nessa sura, e regras que virão também pela frente. Como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse feito uma pausa aqui para lembrar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e lembrar os crentes que tomem cuidado, que esses hipócritas e esses incrédulos, a toda hora, eles não cansarão, não irão cansar para levar aquilo que desvia vocês da realidade. Então tomem cuidado em relação aos incrédulos e aos hipócritas, porque eles querem desviar vocês, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala repetiu novamente esse versículo dizendo: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou uma outra regra aqui. Ele disse: não obedeça aos descrentes e aos hipócritas.
وَدَعْ أَذَاهُمْ. Quer dizer que se você não obedecer eles, você já seguiu desde o começo. Não vou obedecer porque Allah disse para mim, tema Allah e não obedeça os incrédulos e não obedeça os hipócritas. E obedeça a revelação de Allah. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, esses hipócritas e esses incrédulos, eles irão atrás de você novamente para colocarem as palavras de uma forma diferente, para convencerem você a se desviar da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, وَدَعْ أَذَاهُمْ. Talvez eles vão falar para você, se você não fizer, você não vai conquistar isso. Se você não fizer, você não vai chegar naquele lugar. Se você não fizer, nós podemos te matar, nós podemos tirar, nós podemos fazer isso. Então, os hipócritas e os incrédulos sempre estão atrás dos crentes para que fazem com que eles estejam sempre o quê? Sempre eles querem que eles estejam atrás deles, ouvindo eles, seguindo eles, mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos aconselhou aqui, nos ordenou que mesmo que eles estiverem com várias questões de quererem atrair vocês, ou xingarem vocês, ou falarem que vão matar vocês, ou perseguirem vocês e tal, aí o Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, وَدَعْ أَذَاهُمْ. وَدَعْ أَذَاهُمْ. O que é وَدَعْ أَذَاهُمْ? Allah subhanahu wa ta'ala disse, não faça caso de suas ofensas. Não faça caso das ofensas deles ou daquilo que eles irão fazer contra você, ao Muhammad, ou contra você, ao crente em Allah subhanahu wa ta'ala. قال ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله. E confie em Allah. Se você confiar em Allah, Allah com certeza irá desviar aquilo que eles querem fazer contra você de mal. Aquilo será desviado por Allah subhanahu wa ta'ala. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E Allah é suficiente para cuidar de todos os assuntos. Se Allah é suficiente para você, o mundo inteiro pode estar contra você, que não irá te prejudicar, a não ser com aquilo que Allah determinar na sua vida. A não ser que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na sua vida. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi prejudicado. Seu corpo, com as palavras, com a sua família, com seus companheiros, os hipócritas e os incrédulos, eles fizeram de tudo contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de todas as maneiras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou firme, seguindo a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, para que ele não seja levado para o lado dos incrédulos, porque os incrédulos, eles queriam perseguir, ou a pessoa seguisse eles, ou eles perseguiam ele. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, deixe eles de lado e confie em Allah, porque basta para Allah subhanahu wa ta'ala te proteger, basta que Allah subhanahu wa ta'ala saiba de tudo que eles fazem para que você não seja prejudicado. E se a pessoa estiver confiada, se a pessoa tiver confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, já basta para ela para viver uma vida que leva ela para Allah subhanahu wa ta'ala. A gente para nesses versículos, inshallah a gente começa os outros versículos sobre outras regras, essa regra sobre o casamento que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na Surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhun. Allah subhanahu wa ta'ala está determinando aqui regras sobre o casamento e sobre o divórcio, que virão, inshallah, nos próximos versículos. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. A gente deu hoje até 48. Sim. Surah Al-Ahzab, Surah do Exército Aliado, até o versículo 48, então nós começaremos, inshallah, nas próximas aulas, no versículo 49, para não esquecermos. Inshallah. Não. Isso. أعمالنا بتنجينا من النار وبتخلينا يوم القيامة نرتفع. As nossas ações, ela nos protege do castigo e faz com que a gente se eleva no paraíso. Amelna, as nossas ações são para duas coisas: para nos proteger do castigo de Allah e para nos elevar no paraíso. Nos proteger do castigo de Allah, porque quanto mais você pratica boas ações e se afasta das más ações, mais a misericórdia de Allah te abrange. Quanto mais a misericórdia de Allah te abrange, mais Allah te afastará do castigo dele. E mais Allah te elevará dentro do paraíso.
Porque se a gente for analisar o que nós fazemos em relação a o que Allah preparou para nós, não tem comparação. Os três tipos de gente são hipócritas, Isso. crentes e E descrentes. descrentes. يعني الكافر المؤمنين والكافرين والمنافقين. Crentes e descrentes, kafirin crentes المؤمنين، descrentes الكافرين، hipócritas المنافقين. أيوة. شيخ رحمة ربنا بس إنه إنه حدا بياخذها غير يعني لا تشمل بس المنافقين والكفار. ليش؟ لأنه المنافق بس أصله هو كافر. O que é o munafik? O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que descrê dentro do coração dele. Ele é descrente. Só que pela boca ele fala que ele é muçulmano. Só que na realidade dele, ele não é muçulmano. Esse daqui é o hipócrita. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, nos versículos, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o castigo, o hipócrita ele tem castigo pior do que o kafir, o incrédulo. Allah subhanahu wa ta'ala ele põe primeiro, ele fala assim, Allah subhanahu wa ta'ala fala لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Surah Al-Ahzab mesmo, no final vai chegar o que Allah subhanahu wa ta'ala vai determinar em relação a isso. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Allah irá castigar os hipócritas e as hipócritas. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. E aqueles que associam com Allah outros deuses e aquelas que associam com Allah outros deuses. Allah citou primeiro os hipócritas, como se estivesse falando que esses serão mais castigados do que os próprios incrédulos. Por quê? Aqueles são incrédulos nítidos, você sabe, o fulano é incrédulo. Aqueles não, eles estão no meio de você, eles são incrédulos, só que demonstram que não são. Então eles podem enganar. O outro não engana, esse não engana. Então por isso que a hipocrisia é pior do que a incrudelidade. بيجي على الجامعة يصلي مثلا بيفرجي العالم انه عم يصلي وهو كمان مش يعني من المنافقين يعني مش انه بس بيصلي ليفرجي انه العالم انه عم يصلي. Para nós, a gente não pode determinar o fulano é hipócrita e fulano não é. Para nós, como nós falamos, se no tempo dos companheiros do profeta Muhammad, eles não sabiam, a não ser aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala falou para o profeta e o profeta disse para o Hudayfa. Até o Umar não conhecia. Agora Allah subhanahu wa ta'ala ele citou os defeitos deles. Ele disse: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Se eles vierem para a oração, eles vêm com preguiça. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Eles vêm mostrar para as pessoas. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Quer dizer que eles lembram de Allah, mas pouco. Esses incrédulos, eles podem recordar de Allah. Eles podem vir para a reza, eles podem fazer tudo aquilo que o crente faz. Só que eles fazem de uma determinada situação que Allah subhanahu wa ta'ala citou, de uma maneira pouca. E isso faz com que essas pessoas que são incrédulas, às vezes, muitas pessoas falam, mas o fulano rezou, o fulano fez e fulano tal. Se ele tem várias qualidades, o profeta Muhammad defeitos, o profeta Muhammad ele falou, ayatul munafiqi thalath. Os sinais do hipócrita são 3. São 3 que fecham a hipocrisia nessa pessoa. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Quando ele fala, ele mente. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. E se ele prometer, ele trai, ele não cumpre. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. E se ele foi depositado em confiança para ele algo, ele trai. É traidor. Então, a traição, a mentira, esses aqui são defeitos de quem? Do hipócrita. Esses são defeitos do hipócrita. Que ele não reza direito, ele tem preguiça na reza, ele não recorda Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta, Allah subhanahu wa ta'ala fala, eles têm uma boa lábia. وَإِنْ يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ. الله أكبر الله. طيب بارك الله فيكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.